Olá, tudo bem com vocês? Se vocês já repousaram, digeriram, lutaram ou fugiram, essa aula é para você que quer aprender sistema nervoso simpático e parasimpático. A gente vai entender a divisão anatômica, as funções fisiológicas e como que esses sistemas se complementam para fazer o nosso corpo funcionar. Então seja bem-vindo ao canal Ciência com Letícia e a nossa aula resumão. Porque eu falo resumão, porque uma aula de sistema nervoso autônomo leva mais ou menos 1h30 para ministrar, né? Então aqui é um resumo anatômico funcional do sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático, tá? Então vamos começar situando o que é isso, né? O que é o sistema nervoso simpático e parasimpático? O sistema nervoso simpático e parasimpático, eles compõem o sistema nervoso autônomo, tá? O que é o sistema nervoso autônomo? É uma divisão eferente do sistema nervoso. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? E nessa parte periférica, a gente tem que lembrar que tem as informações que saem da periferia e chegam no sistema nervoso central e as coisas que saem do sistema nervoso central e vão até a periferia, tá? Então tem a divisão que chega, que se chama aferente, e a divisão que sai, que se chama eferente, tá? E o sistema nervoso autônomo, ele faz parte da divisão eferente, ou seja, ele sai do sistema nervoso central, encéfalo ou medula espinal, e ele manda informações para a periferia, mais especificamente para músculo liso, músculo cardíaco e também glândulas, tá? Então, o sistema nervoso autônomo é o responsável por coordenar funções vegetativas ou viscerais, que a gente chama, tá? Então, coordenação de contração de músculo liso, de intestino, de estômago, de útero, dos vasos sanguíneos, o funcionamento da frequência cardíaca, né? O aumento ou a diminuição da frequência cardíaca, o aumento da força de contração do coração, a constrição ou dilatação pupilar, entre outros, né? Tudo isso que eu falei pra vocês são exemplos de funções do sistema nervoso autônomo, tá? Que é a divisão, então, que coordena essas respostas viscerais, entende? Que é visceral, então não é do sistema muscular esquelético, né? É do sistema muscular liso, cardíaco e também das glândulas, tá? Então, essa é a função primordial do sistema nervoso autônomo. Só lembrando, né, que o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em divisão simpática, parasimpática e entérica. E o foco desse vídeo é simpático e parasimpático, tudo bem? Então, o entérico vamos deixar para outro vídeo. Vamos falar de parasimpático e simpático, tá? Então, eu deixei 3 minutos falando nisso justamente para situar vocês o que é o sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Então, são divisões eferentes do sistema nervoso, tá? E o simpático e parasimpático, eles têm funções normalmente antagônicas. Mas pro final do vídeo eu vou explicar por que normalmente antagônicas, porque não é sempre, tá? O simpático, ele é responsável por atuar em momentos de luta ou fuga. O que isso quer dizer? Quer dizer, se eu tô nervoso, se eu tô vendo um perigo, quem vai estar mais ativo é o sistema nervoso simpático. Por quê? Porque ele vai comandar uma resposta de lutar ou fugir. Então, se você encontra um leão na floresta, você vai ter que ou lutar com o leão ou sair correndo. E quem manda as respostas necessárias para suas vísceras, para suas glândulas, para que você consiga sobreviver a essa situação, é o sistema nervoso simpático, tá? Então, a gente vai conversar mais sobre ele, mas essa é a função primordial dele, estar ativo em momentos de luta ou fuga. Enquanto, em inglês é mais bonito, que é fight or flight, tá? Lutar ou fugir. E a função do sistema nervoso parasimpático, vocês vão ver que vai ser antagônica. Ela tá mais relacionada com repouso e digestão, tá? Então, tudo que tá relacionado com repouso e digestão é porque o parasimpático está mais ativo, tá? Então, se você tá calmo, se você tá fazendo uma refeição, provavelmente o seu parasimpático tá mais acelerado do que o seu simpático, tá? Por que eu digo mais acelerado? Porque eles funcionam como uma gangorra, tá? Ora um tá funcionando mais, ora o outro tá funcionando mais. Então, eles ficam balançando, tá? E é esse balanço que garante a nossa homeostasia. Se você não sabe o que é homeostasia, procura algum vídeo no canal aqui que com certeza tem um vídeo de homeostasia, tá? Então, esse balanço garante com que o seu corpo funcione devidamente nas situações de sobrevivência, de lutar ou fugir, ou de repousar e digerir, que também no inglês é mais legal, que é rest or digest, né? Então rima, né? Em português não rima, mas enfim, tudo bem. A gente sobrevive mesmo assim. Então, essa é a função primordial dos dois sistemas, tá? Sistema nervoso simpático e parasimpático.
Beleza, então eu falei que a divisão é inferente do sistema nervoso autônomo, do sistema nervoso, né, e faz parte do comando das vísceras, né, glândulas, músculo liso e músculo cardíaco. Falei da função geral dos dois sistemas. Maravilha. Aí a gente tem que lembrar que existem diferenças anatômicas entre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, tá? Como assim diferenças anatômicas? Bom, vamos lembrar que nós temos o encéfalo, tá? E nós temos, no final do tronco encefálico, a continuação do sistema nervoso central, que é a medula espinal, né? E aí, tanto do tronco encefálico quanto da medula espinal, vão existir núcleos, ou seja, corpos celulares de neurônios, que vão fazer parte do sistema nervoso autônomo e vão projetar os seus axônios para a periferia, para os vasos sanguíneos, para o seu intestino, para o útero, para coração, enfim, para vários sistemas, né? E esses núcleos, eles vão estar contidos ou no tronco encefálico ou na medula espinal, tá? E aí nós temos as diferenças anatômicas entre os dois sistemas. Então, a gente vai ver que no sistema nervoso simpático, os neurônios, eles vão sair da porção tóraco-lombar, ou seja, da região torácica e lombar, ali da medula espinal, tá? Enquanto que os neurônios pertencentes ao sistema nervoso parasimpático, eles vão sair ou do tronco encefálico, né, na região cervical, ou na região sacral, que é a última parte ali da sua medula espinal, tá? Então, esses axônios vão ser projetados dessas duas áreas diferentes, simpático tóraco-lombar e parasimpático cervical ou sacral, tá? Então, eles saem de áreas diferentes da sua medula espinal, tudo bem? Ou do tronco encefálico, né, como eu disse. Beleza, então essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que, vamos imaginar aqui um circuito neuronal, tá? Então, nós temos o primeiro neurônio desse circuito, que sai ou do tronco encefálico ou da medula espinal, e ele projeta o seu axônio para conversar com outro neurônio, fazer uma sinapse com um segundo neurônio, tá? Essa sinapse, ela acontece num lugar específico, chamado gânglio, tá? E existem gânglios bem ao lado, paralelo à sua coluna vertebral, tá? E existem gânglios perto dos órgãos-alvo, tá? Você já vai entender por que eu tô falando isso. Beleza, então essa comunicação, essa primeira sinapse se dá no gânglio, tá? Então o neurônio saiu do tronco encefálico ou da medula espinal, projetou seus axônios para o gânglio e comunicou com outro neurônio por meio de uma sinapse química, e esse segundo neurônio vai projetar diretamente para o seu tecido-alvo, para a sua célula-alvo, tá? Então esse circuito básico serve tanto para o simpático quanto para o parasimpático, beleza. Aí tem uma questão. No simpático, os gânglios, eles estão bem próximos da coluna vertebral. Eles têm uma rede de gânglios paralelos à coluna vertebral. Então, a sinapse acontece logo quando sai da medula, tá? Já no parasimpático é diferente. No parasimpático, a primeira sinapse é feita só perto do órgão-alvo. Por quê? Porque o gânglio está perto do órgão-alvo, tá? Então, basicamente, nós temos dois neurônios, o pré-ganglionar e o pós-ganglionar. O neurônio pré-ganglionar do simpático é curto e o pós é comprido. No parasimpático é o contrário. O neurônio pré-ganglionar é comprido, ele quase chega até o órgão-alvo, faz a primeira sinapse no gânglio próximo ao órgão-alvo, e daí o segundo neurônio é curto, tá? Então é mais uma diferença de biologia celular e anatômica entre o simpático e o parasimpático, tá? E aí, chegando às partes mais importantes dessa aula, a gente vai para a questão funcional desses sistemas, tá? Então, eu falei, existe uma primeira sinapse aqui, entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, e essa primeira sinapse, ela é mediada por acetilcolina, tá? Acetilcolina. A acetilcolina é liberada pelos neurônios pré-ganglionares. Aí vem um ponto importante, tanto no simpático quanto no parasimpático, o neurotransmissor que atua no gânglio é a acetilcolina, tá? Então, é o mesmo neurotransmissor, tanto para a divisão simpática quanto para a divisão parasimpática. Aí, você que é esperto pode me perguntar, tá, por que então que o efeito dos dois sistemas é basicamente oposto, se o neurotransmissor é o mesmo? Ah, boa pergunta. Só que você esqueceu de outra coisa. Você esqueceu que existe uma segunda sinapse acontecendo com o tecido-alvo, que é do neurônio pós-ganglionar com o tecido-alvo. E ali o neurotransmissor vai ser diferente,
tá? Então, o neurotransmissor liberado no tecido-alvo, na célula-alvo, ele vai ser diferente. No simpático, quem é liberado é a tal da noradrenalina, que é uma molécula extremamente parecida com a adrenalina, ou seja, relacionado com luta ou fuga. Agora faz sentido, porque a noradrenalina está relacionada com luta ou fuga, né? Então, é realmente aquela adrenalina mesmo, né? Aquele agito, aquele alerta, aquele estado de alerta, né? Pra você conseguir lutar, fugir e sobreviver. Já o neurotransmissor que medeia as funções do parasimpático é a acetilcolina na segunda sinapse, tá? Então, esse neurotransmissor que é liberado lá entre o segundo neurônio e o tecido-alvo no parasimpático é a acetilcolina. E aí ela vai mediar contração do músculo liso, peristaltismo, que é o movimento do seu estômago, seu intestino para propelir a comida para frente, para ela ser digerida. Então, tudo isso quem vai comandar quimicamente é a acetilcolina, tá? Então, essa é uma diferença primordial entre os dois sistemas. No neurônio pós-ganglionar é liberado noradrenalina, na fenda sináptica, com o tecido-alvo, enquanto no parasimpático é liberada acetilcolina. E esses neurotransmissores, então, vão mediar os tão conhecidos efeitos do sistema nervoso simpático e parasimpático. Vamos a exemplos, né? Porque exemplos são sempre bem-vindos, tá? Então, a maioria das respostas coordenadas pelo simpático e parasimpático, como eu comentei no início do vídeo, elas são opostas, tá? Então, elas são basicamente opostas, antagônicas, que a gente chama. Então, por exemplo, se o simpático estimula broncodilatação, para eu conseguir respirar melhor, o parasimpático estimula broncoconstrição, tá? Se o meu simpático aumenta a frequência cardíaca e a força de contração, o parasimpático diminui a frequência cardíaca. Se o simpático faz a minha pupila dilatar, o parasimpático faz a minha pupila contrair, tá? Então, a maioria dos efeitos, eles são antagônicos. Falei a maioria, mas não são todos, tá? Tem funções que são cooperativas, ou sinérgicas, ou sinergistas, depende do livro que você tá lendo, tá? Essas funções cooperativas, vocês vão ver que, na verdade, elas colaboram para gerar algo bem sucedido. Como assim? Vamos pensar na ejaculação e na ereção, tá? A ereção é mediada pelo sistema nervoso simpático, enquanto que a ejaculação é mediada pelo parasimpático, tá? Então, notem que para que exista o sucesso do ato sexual e possa haver a reprodução, né, na espécie, a gente precisa dos dois sistemas funcionando de forma cooperativa, entende? Por isso que a gente chama de função cooperada, que eu preciso primeiro da ereção, depois da ejaculação, aí eu tenho o ato sexual masculino bem sucedido, tá? Então, isso é uma forma de resposta cooperativa do sistema nervoso autônomo, tá? É quando os dois sistemas colaboram para que se chegue no mesmo lugar, que é o sucesso, por exemplo, da reprodução. Ou a gente tem, por exemplo, as funções que a gente chama de exclusivas. Por que exclusivas? Porque só um sistema faz, o outro não faz o oposto. Por exemplo, sudorese. Sudorese, você sua quando o seu sistema de luta ou fuga está mais ativo. Por quê? Porque é ele que manda as suas glândulas sudoríparas liberarem suor, tá? Então, só ele manda liberar suor, mas o parasimpático não faz nada em relação ao suor, entende? Outro exemplo importante, bem importante, tá? É a vasoconstrição, tá? Vasoconstrição quem faz é o simpático e o parasimpático não faz vasodilatação, tá? Na maioria das vezes o parasimpático não faz vasodilatação. Tem uma exceção, mas eu não vou falar aqui, tá? Mas enfim, vamos ficar por aí. Mas basicamente, a função exclusiva do sistema nervoso simpático é fazer vasoconstrição, tá? Então não existe a função oposta do parasimpático, entende? Então é basicamente isso que acontece. Então ela é exclusiva do simpático, por isso que a gente chama de função exclusiva, porque o sistema oposto não faz o oposto. É isso que eu quero dizer, espero que tenha ficado claro. Então, a gente pode ter três tipos de funções: antagônicas, da simpático e parasimpático, cooperativas, quando os dois colaboram para o mesmo fim, ou exclusivas, quando só um que faz uma coisa. Então, por exemplo, é só o simpático que faz vasoconstrição, é só o simpático que aumenta a força de contração, é só o simpático que estimula a sudorese. E para essas respectivas funções, não existem uma respectiva função parasimpática oposta, tá? Na maioria das vezes. Então, por isso que a gente chama de exclusiva, tá? Espero que tenha ficado claro.
Então, este foi um resumão de basicamente 15 minutos sobre o sistema nervoso autônomo. Como eu falei, eu resumi uma aula de 1 hora e meia em 15 minutos, então é um grande feito, considero eu que sou extremamente falante. E se você gostou deste vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, ou se você tem alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários e deixa o seu like se esse vídeo realmente foi satisfatório e você realmente aprendeu um pouco mais sobre o sistema nervoso autônomo, ou quem sabe pôde revisar algo pra sua prova, tá bom? Abraço, tchau, tchau!